Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro da Administração Interna, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Sr. Ministro trouxe aqui uma proposta que eu não diria que é polémica, eu diria que ela reúne um razoável consenso contra ela. Porque, efetivamente, das entidades que se pronunciaram sobre esta proposta de lei, refiro-me concretamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, têm pareceres contundentemente críticos relativamente a esta proposta de lei que só o Governo, efetivamente, e a maioria parlamentar defendem. Porque, Sr. Ministro, este debate não é entre os que são a favor da videovigilância e os que são contra a videovigilância. Este debate está a ser feito contra aqueles que pretendem utilizar a videovigilância sem controlo e para qualquer finalidade, contra aqueles que consideram que, estando em causa, de um lado, a segurança, do outro lado, a privacidade, tem que haver uma solução equilibrada. E, portanto, ninguém aqui é contra a videovigilância. Aliás, ela existe, está a ser utilizada. Agora, o que nós somos contra é uma utilização discricionária da videovigilância, que é aquilo que conduz a proposta de lei do Governo. Porque, de facto, o que é que está aqui em causa? Quais são as principais questões? Como muito bem refere, aliás, o Conselho Superior do Ministério Público, no seu parecer, as vias pelas quais o legislador pode assegurar o equilíbrio entre a privacidade e a segurança tem que ver, por um lado, com a limitação taxativa das finalidades admissíveis para a instalação da videovigilância, por outro, com a necessidade de parecer vinculativo de uma entidade independente. E, portanto, estão aqui estas duas questões. Ora, o que acontece é que o Governo pretende relegar a Comissão Nacional de Proteção de Dados a um papel de mera assessoria técnica das decisões do Governo. E isso não tem nada a ver com o Estatuto Constitucional e Legal para o qual foi criada a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Muito bem. Não tem nada a ver. Ora bem, aliás, é referido no parecer, não é da CNPD, é no parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que a intervenção da CNPD fundamenta-se na necessidade de fiscalização da atividade administrativa policial por uma entidade independente do Governo e que se trata de um desenho institucional absolutamente crucial, sublinho, absolutamente crucial, para garantir que o juízo de proporcionalidade não fique subalternizado face a critérios de segurança ou policiais. E diz mais adiante, esta partilha de competências, que reflete em termos institucionais a tensão entre os valores da segurança e da privacidade, fica completamente prejudicada com a proposta em análise. Este é o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, Sr. Ministro, e para o qual o senhor devia dar a devida atenção. Porque pergunta-se então de que se queixa o Governo? Queixa-se da morosidade das decisões da CNPD? Olha, Sr. Ministro, o parecer da CNPD, que aliás teve como relator o Dr. Luís Durão Barroso, diz o seguinte: verifica-se em algumas situações a circunstância da CNPD emitir parecer positivo, mas os respectivos sistemas estarem por instalar por períodos de tempo superiores ao prazo da própria autorização. Veja-se o caso da Ribeira do Porto, onde o sistema esteve por instalar por mais de um ano, e ainda, paradigmático, o caso do Bairro Alto. A CNPD emitiu parecer positivo há mais de 2 anos e ainda assim o sistema encontra-se por instalar. A pressa é tanta, a CNPD emperra os processos, não há vigilância por culpa da CNPD, a CNPD dá parecer positivo e ao fim de 2 anos o sistema não está instalado. Tanta era a pressa. E, portanto, o Governo não se queixa da morosidade, o Governo queixa-se, é que o Governo quer decidir. O Governo quer decidir. E a segunda questão tem que ver com os valores em presença, ou seja, para que é que serve a videovigilância? Serve, evidentemente, para prevenir a criminalidade. Estamos de acordo com isso. E, portanto, o local onde as câmaras são instaladas tem que ser ajustado a essa finalidade. Bom, porque é que o Governo, então, quer suprimir a expressão da alínea C do artigo 2º, que diz que a proteção da segurança das pessoas e bens, públicos ou privados, e prevenção da prática de crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência? O Governo quer suprimir esta expressão. E, portanto, já não há um juízo de adequação, as câmaras devem estar onde são necessárias, porque naquele local existe razoável risco de ocorrência de crimes. Não, o Governo suprime esta disposição. E, portanto, como também diz, e bem, no Ministério Público, um crime pode ocorrer em qualquer lugar.
E, portanto, se não há critério relativamente à localização, o Governo pode perfeitamente decidir que podem ser instaladas câmaras de videovigilância, seja onde for, desde que o Governo considere que isso é adequado. Bom, e não há parecer vinculativo por parte da CNPD. O Sr. Ministro dizia há pouco, bom, mas quem é que fiscaliza a CNPD? Sr. Ministro, as decisões da CNPD não são irrecorríveis. É uma entidade administrativa independente e, como tal, e creio que isto é unânime na nossa doutrina constitucional e administrativa, dos pareceres das entidades e das decisões tomadas por entidades públicas independentes, há recurso para os tribunais. Não cabe recurso para o Ministério da Administração Interna, Sr. Ministro. Essa é que é a questão. E o Sr. Ministro fez uma afirmação que eu considero que é uma afirmação grave. O Sr. Ministro diz, eu não aceito ser notário das decisões de uma entidade independente. Sr. Ministro, ninguém lhe pede que seja notário de ninguém. O que se lhe pede é que respeite as decisões das entidades independentes, foi para isso que elas foram criadas. Porque se as entidades são independentes, são dotadas de poderes constitucionais e legais, mas depois veio o Governo dizer que não está para respeitar as decisões das entidades independentes, o que o Governo quer é o poder absoluto. É preciso que os poderes dessas entidades sejam reconhecidas para que haja, de facto, Estado de Direito e para que a democracia possa funcionar. Porque nós não aceitamos que haja poderes absolutos num regime democrático e é para isso também que estas entidades são criadas. Aliás, dentro da boa tradição europeia de incumbir entidades independentes de fiscalizar a aplicação de matérias legais que são sensíveis, como esta da defesa da privacidade em face do tratamento de dados pessoais. E, Sr. Ministro, de facto, esta proposta de lei para nós é inaceitável, mas esperamos que, se a maioria aprovar na generalidade, que tenha a devida atenção os pareceres fundamentados que esta Assembleia recebeu relativamente a esta proposta de lei e que apontam, de facto, para inconstitucionalidades graves. Presidente, para desfazer o equívoco que o Sr. Deputado Telmo Correia lançou acerca das reais intenções da bancada do PCP neste debate, ao colocar em evidência um facto, que é o de que, em Setúbal, os autarcas comunistas, nós achamos que têm uma obra muito meritória, defendem a instalação de sistemas de videovigilância na respectiva cidade. Muito bem, nós não contestamos isso. Como eu disse no início deste debate, nós não somos contra a videovigilância. Nós achamos que há toda a legitimidade que os autarcas proponham a instalação de sistemas de videovigilância nas suas cidades, nos locais que considerem adequados e que se considerem sensíveis do ponto de vista da criminalidade. Agora achamos que a lei deve ser respeitada e devem ser respeitadas as competências da CNPD nessa matéria, que não deve ser apenas o Governo a decidir sobre isso. Não há aqui contradição nenhuma, Sr. Deputado Telmo Correia, e, portanto, a oposição que o Sr. Ministro, o Sr. Deputado, quis estabelecer aqui entre a posição dos comunistas em Setúbal e a posição dos comunistas aqui na Assembleia da República, parte da ideia errada de que os comunistas na Assembleia da República são, por princípio, contra a videovigilância e que se oporão sempre que alguma autarquia, ou seja, quem for, proponha a instalação de câmaras de videovigilância. O Sr. Deputado pedia a defesa da honra para corrigir este ponto, porque para nós não há nenhum dilema entre a salvaguarda da segurança dos cidadãos e a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos. Os senhores é que parece que têm um dilema quando vêm aqui com uma proposta em que faz prevalecer a segurança com sacrifício de direitos fundamentais.